Você sabia que a metempsicose é um conceito de algumas doutrinas que pregam a reencarnação de um espírito em diferentes existências materiais, como animais, vegetais ou seres humanos? Acredita-se, por exemplo, que o espírito que animou o ser humano em uma vida pode habitar o corpo de um animal em sua próxima existência. O Espiritismo esclarece a teoria da metempsicose na obra O Livro dos Espíritos. Explica-nos que o processo da metempsicose seria um retrocesso do espírito, movimento contrário à lei do progresso. O espírito é criado simples e ignorante, e então é sujeito à lei do progresso a fim de evoluir e alcançar a perfeição. A doutrina espírita compreende que o entendimento da reencarnação na metempsicose seria um movimento contrário à evolução. O exemplo dado pelos espíritos na questão 612 nos faz visualizar tais argumentos de que o espírito que animou um ser humano não pode animar um animal. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua nascente. As águas que correm no rio, de forma natural, seguem sempre um curso da nascente ao mar, mesmo que passe por outros rios. O princípio inteligente passa por sucessivos estágios de evolução, até chegar na condição de espírito individualizado no reino hominal ou humano. Por esse motivo, ele não mais retorna ao reino animal, assim como a água que chega ao mar não retorna à nascente. Você sabia que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição? Assim nos dizia Kardec. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais apropriadamente, chama de reencarnação. No Novo Testamento, vemos a ressurreição de algumas pessoas consideradas mortas. A filha de Jairo, em Mateus capítulo 9, o jovem de Naim, em Lucas capítulo 7, Lázaro, em João capítulo 11, e Dorcas, em Atos dos Apóstolos. Todas retornaram à vida porque não estavam mortas. Os espíritos continuavam ligados a seus corpos. Jesus, com os chamados milagres, não viera para transgredir as leis físicas também criadas por Deus. Todos esses feitos extraordinários foram realizados em função do completo conhecimento que ele tinha das leis naturais, físicas e morais. Kardec escreveu também: a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Assim, o Espiritismo aceita apenas a ressurreição espiritual. O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo e ressurge na Terra após o renascimento, bem como continua ressurgindo da ignorância, dos vícios, a caminho da perfeição e da felicidade, pois que traz em si a perfectibilidade. Você sabia que a ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa de diversos povos que constituem a humanidade terrestre? Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3. A reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo, tantas vezes quantas forem necessárias para o autoconhecimento, a autotransformação, para libertar-se das paixões, transformar defeitos em virtudes e assim adquirir experiências superiores. É a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Com a reencarnação, passamos por experiências onde iremos modificando essencialmente nossos pensamentos e sentimentos para, dessa forma, auxiliar, amparar e amar a todos como irmãos. Fomos criados para a felicidade. E quanto mais cedo procurarmos nos educar, modificando maus hábitos, mais rapidamente atingiremos o nosso objetivo, que é a perfectibilidade. A reencarnação é o maior instrumento que temos para progredir.
Através dela, reestruturamos o pensamento, reorganizamos a vontade e desenvolvemos os nossos sentimentos. A reencarnação amplia a capacidade de amar do espírito, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. O túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.